Olá, tudo bem com vocês? Então, pois é, espero que vocês tenham feito boas provas, né? Uma boa prova, aliás, de hermenêutica, que é a nossa primeira prova, né? E depois nós estaremos fazendo a devolutiva da prova para vocês, ok? Hoje nós vamos terminar um assunto que nós já começamos a discutir com vocês, que é sobre a teoria da decisão judicial, e também nós vamos falar sobre analogia, antinomias, né? Analogia, antinomias, a, os passos para integração e interpretação das leis, e essa aula estará gravada aqui para vocês. É uma aula assíncrona, ela estará gravada, e eu espero que vocês possam assisti-la, né? Eu vou, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. Esse slide estará disponível, já está disponível para vocês na sala virtual, no ambiente de publicações, juntamente com os textos que nós estamos trabalhando hoje, que é o texto sobre teoria da decisão judicial e o texto que fala sobre antinomias. Todos os dois textos e mais os slides estão postados para vocês ali, ok? E eu estarei, então, trabalhando eles aqui agora, e eu vou compartilhar com vocês um slide, tá? Aqui, o slide de analogia e equidade, beleza? Tá? O tema nosso hoje é analogia, equidade, leis de introdutórias ao Código Civil e tipos de interpretação, né? Antes de falar propriamente dito sobre a analogia, eu gostaria, desculpa. Ok, vamos começar novamente aqui, só fazendo um adendo para vocês, já que o som estava desligado, né, estava baixo, aliás, não estava desligado, estava baixo. Então, hoje nós vamos ver aí sobre o tema nosso da nossa aula assíncrona, é a teoria da decisão judicial, a analogia, antinomias, tipos de interpretação e os passos da interpretação, integração, equidade e leis introdutórias ao Código Civil, ok? Então, nós vamos discutir com vocês, eu já coloquei a tela aí para compartilhar um slide com vocês, ok? Bom, a teoria da decisão, vamos começar primeiramente pela teoria da decisão judicial. Teoria da decisão judicial é aquela que estabelece ser um pensamento jurídico de um sistema composto de comportamentos humanos regulados normativamente que adotam uma teoria empírica. Dentro da ciência jurídica, é importante que o operador do direito ele tome uma decisão jurídica, principalmente no que diz respeito aos juízes, que devem, o tempo todo, buscar essa decisão jurídica, geralmente para casos concretos, né? Então, dentro da ciência jurídica, não se pode tomar não se pode haver teses incompatíveis ou indecisíveis, né? O objetivo da teoria da decisão é tornar essas mesmas teses que são indecisíveis de maneira aparente, de tornar essas teses indecisíveis em uma decisão, em uma decisão que deverá ser aplicada.
Então, o objetivo da teoria da decisão não é a eliminação do conflito em si, tá? Havendo o objetivo principal da busca, da conversão dessa decisão, tá? Para que esta decisão seja uma decisão plausível, uma decisão correta, uma decisão imutável, tá? Então, o pensamento é tecnológico na medida em que a solução do conflito busca a persuasão do destinatário e por meio da adoção de técnicas, ou seja, do conhecimento, de técnicas do conhecimento, né, e do domínio de meios para atingir determinados fins, é que se utiliza a teoria da decisão. É uma técnica que garante, basicamente, a viabilidade para a decisão judicial. O fim apresentado pelo artigo 5º das leis introdutórias ao Código Civil é aquele que permitirá a integração do homem à sociedade em um universo coerente, buscando dar segurança e certeza às expectativas sociais, diminuindo as falhas do sistema jurídico. A decisão judicial, né, na prática, é o juízo deliberativo do próprio juiz. É uma operação dedutiva, tá? Por meio de uma construção silogística na qual nós temos uma norma agendi, que é uma premissa maior, nós temos uma facultas agendi, que é a própria lide, que é uma premissa menor, e aí nós temos a conclusão, que é o juízo de conclusão, de concreção, ou juízo de subsunção, ok? Isso aí vocês já estudaram em lógica lá no terceiro período com o professor Bonomo. A construção silogística, né, que conduz ao juízo de concreção ou subsunção, passa por por algumas etapas, né? A saber, duas principais. A primeira é as descrições típicas da norma, que adotam uma linguagem popular que muitas vezes é imprecisa, contraditória, ambígua, vaga e que conduz a nenhuma ou a uma multiplicidade de possíveis incidências. Segundo, a premissa menor, ou seja, o fato litigioso também tem um problema de sua verdade só poder ser atingida por meio da prova. Nem sempre é fácil a colheita da prova, ou seja, a aferição, a busca da verdade, ou a comprovação da verdade. Então, muitas vezes, o aplicador se vale da presunção, ou seja, de um critério de probabilidade ou de ilação, podendo ser absoluta ou até relativa, para tomar essas decisões jurídicas. E isso aqui é muitíssimo importante, né? Bom, agora nós vamos ver aqui com vocês, no slide, né, sobre a analogia, ok? A analogia é um princípio, em princípio, uma forma de integração da norma jurídica. É uma maneira de se integrar a norma jurídica à própria interpretação, né? Não consiste a analogia propriamente uma fonte do direito, embora ela possa ser considerada como tal, com caráter secundário, como está escrito aí nesse slide aqui, em face do próprio artigo 4 da Lei de Introdução das Normas ao Direito Brasileiro, pois ela não cria um direito novo, mas ela se limita a descobrir aquilo que está existente. Aqui, o juiz, ele desenvolve normas latentes dentro do sistema, em elaboração vinculada à lei, que não é apenas um conteúdo imediato das disposições expressas, porém o virtual das normas não expressas, desde que instas dentro do próprio sistema, né? Então, a analogia, na prática, é um conceito, tá?
Na prática, é um conceito, ou melhor dizendo, é a aplicação a um caso não contemplado de um direito ou algo específico da lei, né, que precisa de comparação, que precisa de uma análise. Então, é uma norma prevista para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso que está sendo contemplado, ou seja, que está sendo analisado. Né? Alguns hermeneutas, né, ainda conceituam a analogia como a aplicação de um princípio jurídico regulador certo, de certo fato, a outro fato que não está regulado, mas semelhante ao primeiro, né? Então, nós temos uma fonte formal, nós temos uma fonte informal, que gera, uma fonte formal gera um fato A, uma outra fonte informal gera uma fonte B, e daí se faz a comparação, a analogia, e gera-se um fato ratio, ou seja, um fato para todas as pessoas. Tá? O fundamento básico da analogia é a própria igualdade jurídica, já que o processo, né, analógico aqui constitui uma forma de raciocínio baseado em razões relevantes de similitude. O raciocínio, ele parte de um pressuposto de que uma questão sob júdice, sob análise, tá? Apesar de não se enquadrar dentro de um dispositivo legal, ele deve ser enquadrado dentro de uma semelhança possível para buscar se uma razão provável daquilo que acontece, né? Então, nós podemos concluir que a analogia pelos fatos de igual natureza, devem sempre possuir um igual regulamento, né? E aí, no slide, vocês estão vendo, existem alguns pressupostos doutrinários para a aplicação da analogia. Primeiro, a falta precisa de disposição legal para o caso decidir. Como nós já discutimos com vocês, muitas vezes a lei ela é obscura e ela é vaga, e por isso não tem um dispositivo específico, real, que fala sobre determinada situação. Então, diante dessa realidade, a analogia se presta, nesse caso aqui, para a tomada de decisões, para que os juízes possam aplicar a própria teoria da decisão judicial para melhor chegar a uma conclusão ou subsunção dos fatos, né? Segundo ponto, a igualdade jurídica é a essência entre o caso regular e o regulado, ou seja, só pode ser usado a analogia para casos semelhantes. Casos que não são semelhantes, casos que transpassam essa realidade, não podem ser utilizados determinados aspectos jurídicos em favor de determinadas situações que não são análogas. Terceiro, não cabe interpretação extensiva, e esse é um dado muito interessante, isso é uma coisa muito interessante. Nós discutimos também na aula passada com vocês sobre a interpretação extensiva. A interpretação extensiva, no caso da analogia, ele não se cabe aqui, não pode acontecer. Por quê? Porque casos concretos, eles só podem ser análogos a outros casos semelhantes, e aí nós não podem se estender para o aspecto geral, ok? Já que a lei tem essa característica de generalidade, tá? Logicamente, exceto a exceção
dentro de um processo penal, vier a prejudicar o acusado, não sendo aplicável, né? Bom, para aferir-se, né, a semelhança dos fatos, basta que se leve em conta os elementos juridicamente relevantes, as notas decisíveis, os aspectos não acidentais e acessórios dentro de cada, de cada caso, né? Bom, para se aplicar todos esses pressupostos que nós estamos falando aqui, existem alguns procedimentos, né, que podem ser divididos em fases específicas. Primeiro, na primeira fase, né, a constatação de uma comparação possível, empírica, tá, dos fatos típicos que são diferentes e daqueles que são semelhantes na própria decisão jurídica, na decisão judicial. O segundo momento, ou a segunda fase, é emitir um juízo de valor. Ou seja, é necessário aqui, porque mostra uma relevância das semelhanças e das diferenças dos fatos aqui discutidos, tá? Os pressupostos básicos aqui que, como nós já falamos, em casos sempre em discussão, pode ser aplicado a analogia quando ele não está previsto por uma fonte formal do direito. Se houvesse essa fonte, logicamente, a interpretação seria extensiva, como geralmente isso não é o caso. Segundo ponto, a semelhança ou a identidade deve ser um caso previsto dentro da lei, tá? Caso contrário, não é possível fazer uma boa interpretação por meio da analogia. Terceiro ponto, né? O terceiro ponto é que o elemento de identidade entre as hipóteses, né, seja fundamental, ou seja, ratio legis, ou seja, que a lei seja para todos, aplicado para todos, aquilo que nós já discutimos com vocês na aula passada, tá? Tem aqui o slide, isso aqui vocês não precisam discutir isso aqui, podem pesquisar para efeito de conhecimento. Tem um exemplo aqui que eu não vou ficar lendo para vocês o tempo todo, né? Que é uma ementa do mandato de injunção, tá? Existem outros elementos aqui nesse slide, que é os costumes, e esses costumes também nós não vamos dar ênfase aqui para vocês, haja visto que nós não estamos trabalhando especificamente isso em hermenêutica, na nossa hermenêutica, nosso curso de hermenêutica, apesar de ser importante, mas bastem que vocês procurem ler essa parte aqui dos costumes. E do mesmo jeito tem os exemplos aqui, que neste slide, tá? Aqui nós temos alguns princípios gerais do direito, neste slide, que eu não vou também discutir aqui com vocês, tá? Alguns princípios desses, inclusive, eu sei que vocês já estudaram com o professor César Gratão, entre eles os princípios do devido processo legal, princípio da legalidade, o princípio da inocência. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e esse sim está relacionado com a teoria da decisão judicial, e está relacionado também com a analogia, é o princípio da equidade. O princípio da equidade deve ser um dos princípios norteadores para a boa interpretação, né? Então, veja, o termo equidade, né, ele é de origem do pensamento aristotélico. Quando Aristóteles trabalhou esse termo de equidade, ele afirmava que a questão da equidade, muitas vezes tratado como sinônimo de igualdade,
é uma das fontes do próprio ordenamento jurídico e que integra o direito com outras fontes do ordenamento jurídico. Este aí é um ponto clássico, inclusive chegando aos nossos dias, entre praticamente todos os hermeneutas que concordam com a afirmação de Aristóteles. No nosso ordenamento jurídico, basicamente no artigo 5º das leis introdutórias ao Código Civil, né, diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, vejam o que está escrito aí. O legislador estava com a intenção, quando estabeleceu, estava com a intenção, quando estabeleceu a norma, ou quando criou a norma, tá? Que o magistrado, nas suas decisões jurídicas, eles buscassem decisões equitativas, com o objetivo de atingir o bem comum e aos fins sociais pretendidos, tá? Viabilizando sempre o uso da igualdade como parâmetro para uma decisão razoável, né? Nós já falamos com isso e batemos bem essa questão aqui da quando a norma é clara ou quando o texto jurídico é claro, cessa-se a interpretação, né? In claris cessate interpretation. Significa que quando o texto é claro, cessa-se a interpretação. E, segundo os princípios hermenêuticos, mesmo a norma sendo clara, ela precisa ser interpretada. Nós não vamos discutir aqui, nós já falamos com vocês nas outras aulas sobre as leis da introdução às normas ao direito brasileiro, expressa principalmente ali nas leis introdutórias do Código Civil, no texto que trabalhamos com vocês de Renata Vilas Boas, mas gostaríamos de destacar aqui com vocês somente o artigo 4º e o 5º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes, né? A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, tá? E aqui nós estamos destacando com vocês que a interpretação, esses casos de analogia, são muito importantes, ou uma teoria judicial, da decisão judicial é muito importante, porque muitas vezes as decisões, elas são casos extensivos dentro da lei, mas há casos de aplicação de interpretação não extensiva. Eu gostaria só de destacar aqui, pelo menos 3 delas, né? E no caso das normas punitivas, tá? Nas normas punitivas, deve-se prestar atenção no princípio da legalidade, sempre observando o direito natural como aquele que é o sustentáculo, é a base dos próprios princípios constitucionais. Isso está expresso ali na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 39, e no Código Penal, no artigo 1º, né? Também, outra situação que não é aplicado à interpretação extensiva são as normas de caráter fiscal, de caráter tributário, que nós conversamos, inclusive, ontem com vocês, né? Principalmente a questão da suspensão ou exclusão do crédito tributário, que ortoga, isenção e a dispensa dos cumprimentos de obrigações tributárias acessórias. Exemplo aí, artigo 111 do Código Tributário Nacional, ok? Não vamos deter um tempo maior aqui, porque já trabalhamos isso na aula passada com vocês.
e as normas de caráter excepcionais, quais aquelas geradas em momento de crise política ou institucional, bem aquelas que excetuam determinados indivíduos ou entidades na órbita da sua abrangência. Exemplo, um decreto de utilidade pública de certos bens para fins de desapropriação, tá? Aqui nós temos exemplos com vocês de interpretação extensiva sugeridas em determinados casos. Nós temos aí casos também de interpretação estrita, tá? Nesses slides aqui. E só para reformar, só para reforçar com vocês, nesse slide também aqui é uma constituição das escolas históricas de interpretação que falamos com vocês ontem. E ontem nós mostramos um slide diferente, e o motivo deste slide diferente deste aqui é que nós queremos enfatizar com vocês que essa diferenciação dessas escolas é muito mais didática do que didático-pedagógica do que algo dogmático sobre essas escolas de interpretação, ok? Então, nós temos as escolas da IGESES, as escolas pandectistas, as escolas analíticas de jurisprudências, as escolas históricas do direito, a histórica dogmática, a teleológica, a histórica evolutiva. E aqui estão algumas das características delas, que nós não vamos ficar discutindo aqui, porque já gastamos dois momentos aqui de interpretação. Também já falamos dos processos de interpretação com vocês, né? Processo de interpretação quanto à sua origem, que é a autêntica, a judicial, a doutrinária, né? Quanto aos seus elementos também, ontem nós destacamos com vocês, que é a gramatical, tá? A interpretação lógica sistemática. Essa interpretação lógica sistemática, ela pode ser a analítica, a sistemática e a própria jurídica. Tem o comentário delas todas aqui, ok? E então nós não vamos ficar aqui trabalhando mais tempo com relação a ela. Eu gostaria só de destacar aqui com vocês, né, só ainda um fato da equidade, como um conceito, né, extensivo, que fica geralmente relacionado à questão do termo, à disposição sempre do órgão judiciante, tá? É uma espécie de estandarte jurídico, ou seja, de start jurídico, onde parte a discussão jurídica que deve garantir uma certa igualdade na hora do magistrado utilizar aí a própria teoria da decisão judicial, ok? Nós temos, só para dar uma ênfase aqui com vocês, a questão da equidade, ela pode ser dividida em uma equidade, né? Uma equidade legal e equidade judicial, tá? A equidade legal é a equidade que está contida no próprio texto da lei. Um exemplo para vocês é a própria guarda de filhos, guarda de filhos na separação, de casais separados. Um artigo, por exemplo, 1586 do Código Civil. Nós temos a equidade judicial, que é aquela na qual o legislador confere ao órgão jurisdicional a solução do caso concreto por equidade. Exemplo disso daí, nós temos aí o artigo 11, parágrafo 2º da lei arbitral, segundo o qual, né, o árbitro, ele pode julgar por equidade determinados casos específicos. Também nós temos ali o artigo 127 do Código do Processo Civil, que diz que o juiz decidirá por equidade quando a lei autorizar. Também, né, sobre a equidade, nós podemos tratar a equidade em relação à fonte.
ela pode ser civil, natural ou cerebrina, né? Cerebrina é uma espécie de falta de equidade, né? É, 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 é um tipo de equidade às escondidas, pervertidas, né? Que aparenta ser algo que não é. Nós temos a civil, a equidade civil, que é aquela que está garantida exclusivamente na própria norma. Natural, aqui está garantida no próprio direito natural. Nós temos alguns requisitos básicos para a utilização da, a, da, da equidade, né? São alguns desses requisitos a decorrência da decorrência do sistema daquele ordenado, de um dado ordenamento e do próprio direito natural. A inexistência sobre matéria de texto claro que não abranja, de texto claro e inflexível, né? Também em casos quando há omissão ou generalidade da lei, de forma que não abranja nenhum caso concreto. Inexistências de fontes secundárias e uma elaboração científica das leis, ok? E por último, só para a gente salientar aqui com vocês, gostaria de destacar alguns passos que Renata Vilas Boas fala para nós ali no texto dela, de hermenêutica, uma questão intrigante, alguns passos para a integração e interpretação das normas jurídicas. O primeiro passo seria, antes de mais nada, o intérprete, para que o intérprete possa solucionar uma determinada situação, é imprescindível o pleno domínio das fontes formais do direito, ou seja, das leis, dos costumes, dos princípios gerais do direito. É imprescindível isso daí, a exegese pura e simples da lei. Caso contrário, seria inviável, seria impraticável aí a interpretação, lógico, por quem não conhece a lei. O segundo passo não sendo possível a integração por meio da interpretação gramatical, torna-se necessário e imprescindível que o hermeneuta ele proceda a uma interpretação observando o contexto, a lógica, a lógica, o sistema, que observe o contexto histórico também, teleológico, né, social e assim por diante, buscando aí atingir a finalidade da norma. Isso tudo nós já falamos com vocês, tá ok? O terceiro ponto que também destacamos com vocês, não sendo ainda possível a integração da própria norma jurídica, deverá o intérprete buscar se orientar, quer adotando uma teoria subjetiva ou uma teoria objetiva. Não interessa qual meio seja, mas ele precisa adotar uma determinada teoria, seja ela a subjetiva, buscando a mens legislatores, quer dizer, ou então a objetivo, buscando a mensis legis, por meio de uma viagem, vamos chamar assim, histórica, no mundo histórico sociológico, ok? O quarto passo, tá? O quarto passo, o hermeneuta, ele deverá, visando, né, uma perfeita integração das normas jurídicas, ele deverá, por meio, principalmente do artigo 5º, né, das leis introdutórias ao Código Civil, que está expresso ali, colocado, e que também está no texto de Renata Vilas Boas, buscar um juízo de equidade, ou seja, buscar um sentido para as leis
de tal modo que ele possa entender os fins sociais da norma e as exigências do próprio bem comum. Um quinto passo seria o seguinte: sendo impossível a integração, o que significa que o legislador ele não previu a incidência de determinada hipótese, ele deverá buscar, então, a analogia, tá? A analogia legis, ou seja, a analogia pelo caso da lei. E deverá ali verificar determinada situação integrada de similitude, de algo que é similar, com outras expressões, logicamente, regulada também por lei. Um sexto passo seria, assim, esgotada todas as possibilidades de incidência da norma, tá? Deve o intérprete se valer da primeira norma da fonte secundária que está prevista ali no artigo 4 também das leis introdutórias ao Código Civil, que nós mostramos aí para vocês no slide, né? Mostramos para vocês no slide ali, que é a prevalência ou o estudo ou a análise dos costumes. Um sétimo passo é, não havendo os costumes propriamente ditos, auxiliar na integração e interpretação das normas, o intérprete ou hermeneuta, ele deverá, então, se basear nas fontes secundárias, né? Deverá basear-se nas fontes consuetudinárias, ou seja, as costumeiras da sociedade, a saber, a própria jurisprudência e a doutrina, uma espécie de direito comparado. E, por último, e o oitavo passo, né, como um último recurso, o hermeneuta ele deverá buscar, de qualquer forma, e utilizando a teoria da decisão judicial, a concretude da situação, a fim de não incidir sobre aquilo que se chama no direito de no liquide, ou seja, de não líquido e de inconclusivo. Ele deverá buscar, de qualquer maneira, dentro dos princípios gerais do direito, como uma espécie de salvaguarda, tá? Como uma espécie de salvaguarda para a interpretação jurídica, ok? Então, nós temos aqui esse slide aqui, ele está posto, já publicado para vocês. E aí tem as outras formas aí, né? Eu não estou mostrando para vocês. E aí tem os outros slides que nós também mostramos para vocês, né? Sobre a interpretação sistemática, e essa interpretação sistemática ela pode ser doutrinária, jurisprudencial e inventiva, pode ser estruturante, pode também basear-se na própria sociologia, pode ser de maneira restrita, ampliativa, ok? Então, nós não vamos ficar aqui mostrando e discutindo essa situação aqui com vocês. Ok? Então, esta aula aqui está sendo gravada, ela já estará em breve disponível para vocês. Eu espero que vocês assistam esta aula aqui para complementar o estudo de hermenêutica. Hoje, na nossa aula, mais tarde, nós estaremos falando com vocês sobre as antinomias, né? As antinomias, conceituando elas, que nada mais é do que um conceito que diz sobre a incompatibilidade das normas jurídicas. Essas antinomias nós vamos discutir com vocês, elas
podem ser reais, elas podem ser aparentes, e nós vamos também falar sobre alguns critérios de solução dessas antinomias, como critério cronológico, critério hierárquico e etc. Ok? Então, eu agradeço aqui e a todos e espero que vocês possam assistir essa aula síncrona, ok? Muito obrigado para todos aqui. Joia? Interrompendo a gravação.